Bom dia, famílias do nosso Brasil, graça e paz a todos vocês. Sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa Jane, meus filhos Renan e Jani, que esse é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica. Amém? Queria ler um texto com você aqui rapidinho, que está na primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 2. Eu vou ler aqui na nova tradução linguagem de hoje. 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Bom, este texto aqui que nós acabamos de ler, junto com outros textos que nós conhecemos da palavra de Deus, deixa muito claro que conhecimento de Deus, intimidade com Deus e relacionamento com Deus só é possível quando nós conhecemos ou procuramos conhecer e procuramos viver a sua palavra. Isso está claro. Não só esse texto que nós lemos, mas existem vários outros textos da Bíblia que trata do mesmo assunto e dá a mesma orientação no que diz respeito a ter ou não ter intimidade com Deus, ou a procurar ter intimidade com Deus. Por que procurar ter intimidade com Deus? Relacionamento com Deus. Porque nós entendemos que ninguém tem uma intimidade com Deus, um relacionamento pleno, né? Por quê? Porque somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, mas procuramos, em meio às nossas limitações, em meio às nossas fragilidades, em meio aos nossos erros, procuramos, né, reconhecer os nossos erros e procuramos ter aí intimidade e relacionamento com Deus por meio da sua palavra. Porque é por meio da palavra de Cristo, da palavra de Deus, que nós então geramos e construímos esse relacionamento com Deus. E a partir desse momento em que nós buscamos o conhecimento da sua palavra, procuramos em meio das suas limitações, o que é que acontece com a nossa vida? Nós vamos eliminando cada vez mais o pecado que há em nós. Isso é, quanto mais nós procuramos conhecer a palavra de Deus e procuramos vivê-la mediante as nossas limitações, então mais nós nos afastamos dos erros, né, do pecado, e mais próximos e mais íntimos e mais relacionamento com Deus nós construímos. Quando você olha lá para o profeta Isaías 59, que ele vai nos dizer, nos ensinar, né, que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, ali o texto já diz tudo. É o pecado que nos separa de Deus, nos afasta de Deus, né, constrói aí o que? Uma barreira que nos impede de ter relacionamento com Deus. O que é que o pecado faz? Ele toca em nós, ou procura tocar em nós, para nos afastar da presença de Deus e para quebrar a nossa aliança com Deus. Então, quando nós procuramos conhecer a palavra de Deus, procuramos vivê-la, então, mais nós evitamos o pecado nos dominar, mais nós evitamos o pecado nos governar, e a partir daí mais nós nos tornamos pessoas íntimas e de relacionamento com Deus, e menos nós damos possibilidade do pecado nos governar ou achar espaço em nossa vida. Quando você vai olhar para o livro do profeta Oséias, ele vai dizer o seguinte, que o meu povo é destruído, né, porque lhe faltou conhecimento. Isso é Deus falando para Oséias passar para o povo, porque a falta do conhecimento de Deus, a falta de procurar conhecer e viver a palavra, leva ao que? A essa fragilidade, né? E leva também a gente estar mais vulnerável ao erro e ao pecado, que nos leva à destruição. Então, quanto mais nós procuramos conhecer a Deus,
por meio da sua palavra, que é a base fundamental de um bom relacionamento com Deus, mas nós somos fortalecidos por ela, por meio do Espírito Santo, que nos conforta, que nos consola, que nos orienta, que nos ensina, que nos estrutura espiritualmente, né? E também aí, consequentemente, humanamente, fisicamente, por aí vai, e moralmente, por aí vai. E mais nós nos tornamos fortes em Cristo, né, contra as investidas do pecado e também do inimigo da nossa alma, que é o diabo. Bom, enfim, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, só é possível por meio da palavra. Entenda bem uma coisa, não é usar ou ser usado nos dons de profecias, nos dons de revelações, que vão nos tornar ou vão demonstrar que nós temos relacionamento com Deus, apesar de que temos que procurar os dons espirituais, buscar ser usado nos dons para edificar a igreja, mas não é isso que demonstra que o crente tem relacionamento com Deus. O que demonstra, que prova que ele tem relacionamento com Deus é quando ele procura viver, aplicar na vida a palavra de Deus, quando ele procura viver diante das limitações, diante das fraquezas, ele procura e se empenha dia após dia a conhecer a palavra de Deus e a aplicá-la. E detalhe, quando eu falo procurar viver e obedecer a palavra de Deus, não estou aqui me referindo àquelas pessoas que têm os dons espirituais e que de repente recebem uma revelação de Deus para passar para alguém, e aí ele vai e passa aquela revelação e ele acredita que aquilo, não, já entreguei a revelação, então já obedeci a Deus. Não, não é isso. Eu me refiro, na verdade, a ler, meditar na palavra e procurar aplicá-la na nossa própria vida. Como diz o salmista Davi no Salmo 1, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra meditar é ler, refletir e aplicar na minha própria vida, para que eu possa então gerar frutos, né, para o reino de Deus através da sociedade onde eu vivo. Então, aqui fruto, né, que é o que está lá em Gálatas 5:22, fruto aqui é o meu comportamento. Como é que isso funciona? Amando, perdoando, sendo gentil, sendo educado, sendo carismático, sendo hospitaleiro, tratando as pessoas com educação, com respeito. Isso faz parte, é uma das características principais de quem é cheio do Espírito Santo, de quem procura então viver os mandamentos de Deus. Amém? Que você possa compreender essa verdade, alimente-se da palavra, leia a palavra, medite na palavra, busque a palavra, para que você possa então crescer no relacionamento com Deus. Busquemos a palavra, nos alimentemos da palavra, ainda que limitados e falhos que somos, mas que possamos ter esse desejo de nos alimentar da palavra para que ela possa trabalhar em nossa vida, nos transformar, para que possamos ser um pouco mais parecido com Cristo e termos uma vida produtiva para o reino na terra, em meio a essa sociedade, para a glória do reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.